Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos colocar-nos em pé e vamos fazer uma oração para dar início ao estudo da palavra do Senhor nesta noite fria, mas abençoada por Deus. Vamos estudar a lição 6. Oramos, Senhor nosso Deus, Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor, por estar chegando à Tua casa nesta noite para esse estudo da Tua palavra. Quero abençoar os momentos que vamos passar aqui, os Teus filhos já têm chegado, abençoa aqueles que vêm a caminho, também que sejam guardados. Meu Deus, dá-nos uma escola abençoada, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eliel, louvando o Senhor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Na lição número 6, então, no dia 10 de agosto, uma igreja não conivente com a mentira. Está pedindo os hinos aqui 77, 302 e o 388. Vamos estar cantando o hino 388 da Árvore Cristã, para dar início aqui à escola de hoje. 388. Canta, ó crente. Vamos cantar juntos. Lição número 6, lendo o texto áureo todos juntos. Texto áureo. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade? Atos capítulo 5, versículo 3. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, estar sempre na luz da verdade. Leitura bíblica eficaz, então, Atos capítulo 5, de 1 a 11. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo, assim vamos lendo. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço,
então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, fecharam a porta e a sepultaram junto do seu marido. Vamos ver também o 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Muito forte essa palavra. Esse é o resultado da mentira. Vamos então estar fazendo a oração. Eu quero aproveitar também, antes de vir para a igreja, foi pedido também uma oração toda especial para uma pessoa, e quero também entregar na mão de Deus, e vamos juntos interceder. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por se encontrar aqui na tua casa, para que, ó Deus, mais uma vez estudar a tua palavra, o teu evangelho. Deus maravilhoso, te pedimos uma bênção para cada um, que possamos, ó Deus, estar aqui estudando a tua palavra, aprendendo mais e mais de ti. Ó Deus, também quero te pedir, ó Pai, nessa oportunidade, uma bênção toda especial para aquele moço, o qual o Senhor confiou em mim, e também poder estar fazendo uma oração por ele. E aqui junto com essa igreja, eu clamo juntamente, ó Pai, te pedindo uma bênção, solução para aquele problema, seja qual for o tipo, porque para ti nada é impossível. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Todos assentados, irmãos, até que o André chega, nós vamos dar uma introdução, né? Entendeu? Essa lição hoje, viu? Está trazendo um alerta muito grande para nós sobre a mentira, né? E existe um dizer que a mentira tem perna curta, né? Entendeu? Alguém pensa que ela vai... pensar que não, já espalhou para um monte de gente e assim por diante. Mas nós vamos pedir misericórdia a Deus, porque tem alguma mentira que ela é uma coisa assim de relâmpago, rapidinho. Ah, fulano está ali fora te esperando. Você vai lá, não está. É uma mentira, né? É uma mentira que a pessoa fala e pensa que não está sendo mentira, mas está sendo mentira. Entendeu? E a mentira, ela tem as suas consequências muito grandes. Entendeu? Aí o pastor um dia, dando um estudo, ele falou: se o Senhor Deus não tiver misericórdia do mentiroso, vai ficar muita gente no arrebatamento. Né?
E daqui para ali você fala uma coisa que não é. É só descuidar um pouquinho e já fala. Entendeu? Já fala e é muito perigoso. Então nós vemos aí que a coisa foi muito séria com este casal. Ele não tinha necessidade de combinar essa mentira. Ia chegar lá e falar nos apóstolos, eu vendi por tanto, mas estou trazendo tanto. Outra parte eu resolvi não trazer, né? Estou trazendo tanto. E ele não ia ser punido por causa disso. Porque agora colocar no coração de vendeu por tanto, e ele combinou, mas a mulher dele em casa. Só que ele foi primeiro. Chegando lá, né? Deus já tinha revelado aos apóstolos que isso ia acontecer, né? E quando ele chegou lá que falou, tudo bem. Cadê o lugar que você vai? Morreu. Chegou a esposa daí 3 horas, né? Chegou mais tarde um pouco. E o apóstolo já foi direto. Vendeste lá por tanto? É por tanto. Foi vendendo por tanto. Ali o lugar que sepultar o seu marido, você vai também para ali. A coisa era tão séria, tão séria. Vocês já pensaram bem? Se hoje aconteceu um negócio desse com um pastor, né? Ele decretar uma coisa dessa aí, fulano já vai morrer por causa disso, e você também. Chegou com a mentira, vai morrer. Hoje seria difícil acontecer isso, né? Mas eles combinaram em casa e chegou lá, não deu outra coisa. Só deu entrando por esse caminho diferente, né? O pastor José já está chegando aí. E os irmãos viram aqui que é uma lição muito maravilhosa. O textuário já disse aqui, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte da verdade? Né? Satanás encheu o coração dele e assim ele praticou, mas pagou o preço com a sua própria vida. Tá certo? Negócio de luva não dá para nós não, né? Só quando não está fazendo a leitura, né, irmão? Essa luva aí da irmã Júlia aí, por causa do frio. Então nós vamos passar aqui para um comentário. Até que o Zé chega aqui, vamos ler um pouquinho o comentário. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia, né, lucrar às custas da santidade da igreja ao combinarem um árduo para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo. Está vendo, irmãos? Quem usa de mentira está a serviço do diabo. Vem para cá, Zé, pode vir. A serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso o que aconteceu com Ananias, né? Ananias e Safira. Tentaram obter lucro, negociando, né, valores do reino. Como crente, não podemos
usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Tá? Cabe a nós. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver que nós não podemos fazer aquilo que não está certo, aquilo que está errado. E a mentira, como já falamos, ela tem levado muita gente a perder até emprego. Lá na fábrica de cimento, o camarada perdeu o emprego por causa da mentira. Né? Ele mentiu para o diretor-geral da empresa e foi mandado embora por causa daquela mentira. E assim acontece. Né? Então nós não podemos de jeito nenhum entrar por esse caminho diferente, mas falar a verdade, como diz a Bíblia, cada um com o seu companheiro. Pastor José, vai, continue. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Bom chegar aqui, graças a Deus, em vida, né? Meio a tantas correrias, mas tá bom. Graças a Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus amados, nós estamos aí com essa lição de hoje, a lição falando sobre uma igreja não conivente. Né? Os irmãos entenderam muito bem o que é ser não conivente, né? Não concordar, não aceitar, não admitir, né? Tudo isso está ligado à conivência. E então a igreja de Jerusalém, pensa, irmão, ser uma igreja modelo, né? Já pensou se uma igreja modelo já começasse com mentira? Né? Não poderia ser modelo nunca, né? Então, para ser um modelo, a igreja, principalmente nascendo em meio ao Espírito, por meio do Espírito, sendo cheia do Espírito, essa igreja não tinha espaço então para a mentira. Porém, nós vamos ver então, como já foi mencionado aqui, que essa família, vamos dizer, essa família, não só o casal, a família resolveu tomar uma decisão que trouxe consequência, né? Qual é a consequência da mentira hoje? É a morte. Primeira morte é espiritual, né? E depois a mentira, ela leva também à morte física. Só que nós estamos vivendo no tempo da misericórdia, né? A verdade é essa. Nós estamos vivendo no tempo da misericórdia, ou seja, Deus tem sido longânimo e a graça ela tem feito com que nós temos tempo para se arrepender, né? Então, aqui nós vamos ver o caso de que não se teve tempo, né? Teve oportunidade. Oportunidade Deus nunca deixa de dar, tá? Para ninguém. Mas tempo, nem todos têm tempo, porque você não sabe o amanhã. Agora, Ananias e Safira, como já foi lido aqui o início, já começando a falar sobre eles tomaram uma decisão de mentir, né? Essa mentira era um engano, né? Era um engano. E através desse engano, que resultado numa mentira, eles vieram então a deixar de existir, deixar de estar junto com a igreja. Não tinha como estar com a igreja, né? Por causa da decisão deles. Tá. Então o pastor já leu a parte da introdução, né? Que vai falando aí sobre esse casal. E dando início agora, o diabo, o pai da mentira, é de natureza satânica mentir, né? Vamos ver então, a partir daí vamos começar a ler aí, isso? Amém. Amém? Amém. Então podemos ler, é de natureza satânica mentir, vamos ver. Pode ler alguém dos irmãos, por bondade.
A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivo pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano, enfrentou Elimas. Elimas, Isso, mágico. o mágico. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Ele começou mentindo, né? Primeiro casal, né? Primeiro casal, né? Ele seguiu a vida, né? Mentindo, usando os homens e continua mentindo. Então ele, além de ser o pai da mentira, conforme a Bíblia já declara isso, ele é o pai da mentira. Ele é o autor da mentira, então, né? Ele continua mentindo. Por isso, irmãos, que nós devemos ter bastante cuidado, tá? Às vezes o diabo se manifesta e nós não podemos dar oportunidade para ele, tá? Alguns lugares dava aí a oportunidade, era muito comum, e não sei se ainda fazem isso, mas era comum dar oportunidade para o diabo manifestado no corpo de alguém, para poder falar quem é você, o que você está fazendo, de onde você veio, o que você está querendo, o que você quer fazer com ela. Nós já sabemos o que o diabo quer fazer: matar, roubar e destruir. É isso, ele veio para isso, né? Então, só que o que ele começa a falar? Ele fala um pouco de coisa que acaba sendo uma verdade, ele usa, né, daquilo que é lógico, vamos dizer, daquilo que é lógico, e por trás disso vem sempre uma mentira. Então nós não temos, a igreja aqui, nós não temos costume de dar oportunidade para o diabo falar, né? Por isso que quando ele se manifesta, nós temos que pedir a Deus e ter a autoridade para expulsá-lo em nome do Senhor Jesus, e não dar chance a ele para poder falar, tá? Nós não damos chance para o diabo poder falar em boca de ninguém. Em nome de Jesus, vamos sempre usar a autoridade de Deus e repreender, né? Não é diálogo com o diabo. Nós não queremos diálogo com ele. Nosso diálogo é com Deus através da oração, não é? Muito bem. Então, é porque existe o impressionismo, né? Eles querem impressionar as pessoas e dizer: aqui é assim, tá vendo? Aqui o diabo, né? Ele não tem, aqui ele tem que fazer aquilo que a gente quer, né? Nós temos que ter autoridade sobre ele, não é? Mas não colocar ele para fazer aquilo que a gente quer que ele faça, né? Nós temos que ter autoridade, mandar, né? Ordenar, em nome de Jesus, faça isso, em nome de Jesus, saia daqui, pega tudo que é seu, tal, some. Isso daí é na autoridade do nome de Jesus, a gente faz isso, né? Mas esse negócio de dialogar e querer saber, isso daí nós não ensinamos isso, não temos tal costume também, tá? E biblicamente não há base bíblica para isso também, tá? É o que nós estamos aprendendo, base bíblica. Nós não temos base bíblica. Por quê? Porque o diabo é mentiroso e ele pode enganar e pode falar um monte de coisa errada que você não queira ouvir, né? E nem a igreja deve ouvir. Então temos que ter esse cuidado, tá? Aqui nós vemos esse casal, Ananias e Safira, muito comentado por várias vezes, né? Quando se fala do casal que morreu por causa da mentira, a gente vai lembrar dele sempre, né? Principalmente, né, dele. Nós vemos que, como costume da época, eles, como o coração deles estava tão sensível, né? E eles tomaram decisão de vender, de doar, de entregar aos pés dos apóstolos, né?
como fizeram. Aí Ananias e Safira também, eu sei que os irmãos já bem conhecem essa história, eles tomaram essa decisão voluntariamente, porque todos eles estavam tomando a decisão voluntária, não é? Porém, eles tentaram enganar o apóstolo, dizendo que vendeu por tanto e não, na verdade, vendeu, né? Porque eles estavam querendo lucrar aquilo que já era deles, entendeu? Só que eles queriam sair como, aí eu já tenho a minha parte, e se eu receber alguma coisa, aí eu vou ter mais ainda. Então é esse espírito aí que Deus abomina, não tem como permanecer, certo? Pode ver que essas pessoas que gostam de ficar tirando lucros em cima dos outros, né, e aproveitando das oportunidades, são pessoas que é um tempo só, daqui a pouco eles quebram a cara, né? É só um tempo e daqui a pouco eles quebram a cara. Infelizmente, a gente vive com pessoas próximas que têm esse costume e se acha bem, e estou indo bem, e estou crescendo com isso, mas é só por um tempo. Não vamos nos invejar dessas pessoas, não, irmão, dos ímpios. Quem faz isso é ímpio, estão praticando impiedade. Eles, a sentença deles já está determinada se eles não se arrependerem, tá? Mas a consequência também vem mesmo se eles se arrependerem. Tá? Isso daí é comum. Então, mentira para o cristão não dá para admitir. Tá? A palavra do cristão tem aquele louvor, seja pois o seu falar, sim, sim, não, não. As palavras de Jesus, sim, sim, não, não. Né? Então, não existe outra palavra a não ser sim, sim e não, não. Não tem. Que passa disso é procedência maligna. Muito bem. Então, eles levaram... O que aconteceu foi que o diabo encheu o coração deles do desejo de mentir. Não é? Uma mentirinha da boca para fora não existe, irmão, porque o que sai da boca procede de onde? Do coração. Por isso que a Bíblia manda guardar o coração, protege o coração, cuida do seu coração. Por quê? Porque é deles a saída da vida. Então nós temos que ter esse cuidado, tá? Não deixa, não queira ser e não pratique a mentira, porque a consequência é a morte. Tá? A consequência continua sendo a morte. Tá? O que acontece hoje é que o Senhor tem sido longânimo, Ele dá oportunidade para que você possa se arrepender. Mas se Ele não quiser dar também, você pode morrer na hora. Né? Muito bem. A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir e fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com intenção errada, se tornam o pecado. Ganhar lucro e fama, né? Fingindo estar fazendo a coisa certa. Né? Eles queriam dizer que eles estavam com o coração também quebrantado, né?
a gente até vê a pessoa tomando atitude, irmãos, assim, vendo assim, a gente até admira, mas o coração dela a gente não sabe, né? A gente precisa pedir muito a Deus discernimento de espírito para a gente entender quando é Deus e quando não é. Mas a gente é cansado de ver pessoas que às vezes eles querem fazer bondade, né? Eles querem fazer bondade para aparecer que ele está fazendo a bondade. Aí a gente olha e uns olham, nossa, como ele é bonzinho, como ele faz, olha quanto que ele já ajudou, ele tá não sei o quê, né? A gente até admira as pessoas assim, mas se a gente buscar Deus e pedir discernimento, a gente vai ver que aquilo é pura uma falsidade, entendeu? Não tem nada de bonzinho não, ele só faz para poder se aparecer, para dizer que eu sou bom, que eu ajudo, que eu tenho, e na verdade muitas vezes é um miserável, né? Que não sente nem a presença de Deus. Pode ver que essas pessoas não sentem nem a presença de Deus. E nós temos aí um monte aí no meio, espalhado para tudo quanto é lado, né? Infelizmente. Então devemos ser, por isso que é bom ser sincero. Porque se for sincero, irmão, você pegar e tirar para ajudar alguém, é 5 reais só que eu tenho, então é 10 reais, mas é de coração, Deus pode multiplicar e abençoar aquela vida. Agora o outro chega para poder dizer que eu tomo 100 e tal, às vezes é o único 100 que tem no bolso, mas quero dar só para poder me mostrar que eu estou tendo. Não precisamos disso não, né? Vamos ser sinceros e vamos andar conforme a palavra, com o coração simples, voluntário na obra do Senhor, fazendo com amor, e a mão direita não precisa saber da esquerda e nem a esquerda querer saber da direita. Não é isso? Muito bem. A mentira, então, ela tem, alguns dizem, né, a perna curta, né? A mentira, ela prevalece até que chegue a verdade, tá? A mentira só prevalece até que a verdade chegue. Quando chega a verdade, acabou a mentira, né? Muito bem. Então, o que Ananias fez então, né? Nem o diabo pressionou ele, vai, mente lá, fala lá para eles, fala isso para eles. Não, o diabo só lançou uma semente no coração dele. Olha, você pode ficar bem, cara, você não precisa dar tudo que você tem, né? Ei, engana, você fala que deu tanto, né? Mas, ei, é você que está tomando essa decisão. O diabo ainda, depois ele queria usar isso para acusar, que é isso que o diabo faz. Entendeu? É incrível como o diabo conseguiu engodar eles com aquilo que era deles. O diabo não tinha parceria. Não usou nada para poder, usou deles mesmo. Se eles vendessem, era deles. Se ele quisesse dar, era deles. Se não quisesse dar, também estava tudo dele. Satanás não precisou nem de tirar a flecha. O engodo foi o que era deles. Se perderam ali, porque era deles. É triste, mas é verdade, né? Muito bem. Ananias, então, ele sabia de que ele estava fazendo, tá? Ele só não pensou na consequência que poderia isso trazer, né? É um problema isso, né? É possível que o casal tenha afetado com a possibilidade de ganhar lucro e a fama fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesma pecaminosa, né? Mas quando buscada com a intenção errada, se torna pecado. Deixe as coisas acontecer. Importante é que o Senhor cresça. Você não precisa aparecer. Aí, quando Deus quiser te honrar e te colocar numa determinada posição, aí é Deus, não é você, não é o homem, não é ninguém, né? Então nós não precisamos ser só certos diante de Deus. É só isso. Não superestime o inimigo. Pode ler. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoar e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
A expressão grega astuta cilada traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Muito comum ser falado, pelo menos nas antigas, que o sapato dele é de algodão, não é? O diabo anda de sapatinho de algodão, cuidado, né? Tem até o louvor, né, que cantava, cuidado, irmão, tome cuidado com essa falta de união, o inimigo está, você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. Acho que eu já ouvi, já cantou? Já ouviu esse louvor? Então, irmãos, sapatinho de algodão, ou seja, ele é astuto, né? Ele planeja, é tipo aquela pessoa, planeja tudo, sai de perto, deixa acontecer. Já sabe que vai acontecer, que você já caiu, já está amarrado. É mais ou menos isso daí. Tá? Depois você mesmo, puxa que vida, o que eu fiz? Mas já caiu. Né? Então, o diabo ele é muito sagaz. Ele arquiteta, ele, como disse, ele tem os seus métodos de trabalhar dentro de um engano que você mesmo que usa a forma que ele dá para você usar, você pensa que é verdade. Então, eu já levei muita arapuca na roça para pegar tatu, pegar essas coisas, entendeu? E tá lá, o passarinho vem, o tatu vem, tá, de repente tá tapado. E as pessoas do diabo é assim também. é bem assim. Então nós devemos tomar cuidado, né? Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, né? Não deis lugar. Toma muito cuidado, revestivos de toda a armadura de Deus, Efésios 6:10, né? Toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, né? Glória a Deus. Devemos estar preparados, né, para enfrentá-lo com a verdade. Jesus enfrentou ele com a verdade, né, na palavra. Muito bem. Vamos ver o cristão e a mentira. Vamos lá. Mentir é uma escolha, né? Ninguém é obrigado a mentir, tá? Ninguém. É uma escolha. Pode ler. Um fato fica evidente em Atos 5. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sobre o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conveniente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. O diabo é inocente. Mas é porque a sagacidade dele, ele preparou tudo, largou, quem fez foi você. Aí ele mesmo usa para acusar. Ei, mas é você que fez isso. Não fui eu, não. Não tem como falar, o diabo me levou. Não, o diabo não.
Quem tomou a decisão é você, né? Por isso que todos nós temos o livre arbítrio, né? Nós temos. Então é nós que tomamos as decisões, certas ou erradas, né? Mas é nós que tomamos. Ninguém te obriga, né? Ninguém te obriga. Aqui nós estamos vendo que foi decisão deles, né? Eles, né? E uma coisa que eu marquei aqui, que quando os irmãos entenderam que quando você pratica livremente, automaticamente você fica responsável pelos seus atos, pela sua vida moral, sua responsabilidade moral, né? É sua, porque você é quem fez, é você que tem que assumir, não adianta dar desculpa nenhum nem outro, é você assumir, errei, né? Muito bem, então veremos aqui, né, no caso, que eles não tinham como culpar ninguém, nem o diabo, pelo que eles fizeram. Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Eles, atraídos, estava já mergulhado na mentira. O pior, irmãos, que já estava no coração deles, né? Por isso que aqui a lição ensinou que o diabo, quando Pedro repreendeu eles, Pedro disse: o diabo encheu seu coração, você está cheio de mentira, né? Por que mentisse? Não mentisse aos homens, e a Deus, né? E como o coração estava cheio, né, de mentira, ele ficou fácil de mentir, né? A boca fala, né? Porque o coração está cheio. Então foi o que condenou ele pela atitude dele tomada errada, né? Não teve como sair como um homem que faz boas ações, né? Não teve como ele sair, não teve reconhecimento, né? Mentir tem consequências. Vamos ver a consequência. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência. Se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por esta ação foi muito caro. Custou-lhe as suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos. Alguns estão no mundo, né? Alguns estão no mundo pela consequência. Outros afundados, né, em muitas situações críticas, né? Estão na igreja, mas capenga, estão sendo levando a vida, né, por causa de decisões erradas que tomaram, naturezas pecaminosas, e trazem consequências sobre a vida deles, né?
eu estava aqui pensando, né, que é uma coisa que a igreja, nós aqui, devemos ter bastante esse cuidado, aproveitar esse dia também para poder... A gente sempre traz ensinamento junto, né? A gente aprende junto com a lição, e a gente tem que ter um pouquinho de discernimento também, né? Porque a nossa igreja hoje já recebeu, já veio, já visitou, e às vezes pode vir a outras pessoas visitarem, né? Mas ninguém traz na testa, né, exatamente quem você é, né? Então, o apóstolo Paulo, ele pôde dizer que a vida dele era uma carta lida, porque uma carta lida é uma carta que já conhecia, que já foi lida, né? Então, através da vida dele, você diagnosticava, sabia quem era ele, né? Mas nós que recebemos, já tivemos muitos esses problemas anteriormente em outras igrejas aí, né? As pessoas às vezes mal chegam na igreja e, se bobear, eles viram pastor, né? Com muita facilidade, principalmente se tiver uma vida financeira mais vantajada, né? Eles rapidinho viram pastor à frente e você fica, né, de cabeça, meu Deus do céu, né? Não longe disso, nós temos exemplos aí de perto, né, de que já aconteceu situações assim, né? E o que acontece? Né? Igrejas, eu estou falando de igrejas. E o que acontece? Se a gente não tomar o cuidado, um pouquinho de cuidado, um pouquinho de discernimento, a gente acaba sendo enganado. E às vezes a gente fica com um lobo no lugar de ovelha. E a gente pensa que é ovelha, mas são puros lobos, que só querem devorar e aproveitar da lã das ovelhas, né? Então nós devemos ter muito cuidado nisso daí, porque uma vida que leva de engano é uma vida de mentira, entendeu? E muitos chegam na igreja, antigamente se usava muito de identificar, né? Hoje é fácil, a identificação hoje não é coisa difícil. Muitos têm identificação, outros fazem identificação. Hoje a identificação é a melhor coisa que tem, por isso que eu tenho esse costume, né? Às vezes a gente conversa bastante com o pastor Jago, mas eu tenho esse costume de pessoas que às vezes chegam na igreja, por mais que venham, que seja conhecido ou outra, a gente tem o costume de deixar um tempo. Fica aqui, vamos ver, vamos analisar, vamos ver se é exatamente isso que você quer. Às vezes a pessoa vem e visita a igreja a primeira vez, né? Opa, calma aí. Eu já venho, eu quero ficar aqui. Não, não quer ficar não, você só veio, calma. Quantos que já chegaram aqui e já falaram, não, a partir de hoje eu estou aqui e no outro dia nunca veio mais. Entendeu? Então, nós não podemos cair nessas palavrinhas, nessas coisas erradas que vêm para poder chamar a atenção, né? Não, irmão, nós devemos tomar mais cuidado, entendeu? Por quê? Porque estamos falando da casa do Senhor. E na casa do Senhor, nós, lideranças principalmente, quem era Pedro? Era um homem cheio de discernimento, tinha o Espírito de Deus. E a igreja de Jerusalém, o que ela tinha aqui, que nós estamos vendo? Os dons. Né? Os dons são exatamente para isso, para a gente poder discernir quem é, quem não é, né? Só que precisamos ter, né? Eu fazer uma analogia, um julgamento da vida da pessoa. E às vezes eu posso tanto ajudar quanto eu posso destruir alguém. Então eu tenho que ter esses cuidados, né? E pedir a Deus sempre o discernimento, né? E não ficar muito... Eu não me empolgo, faço não, assim, com essas coisas assim, eu não me empolgo não, tá? Pode chegar uma família aí com 10, 15, 20 pessoas e encher a igreja, meu Deus do céu, vou abraçar para poder ficar aqui. Não, primeiro eu quero saber se é Deus que está enviando ou se não é Deus. Né? Porque eu posso ficar iludido achando que eles estão vindo, mas não é Deus que está enviando, então eles vêm, só participaram, mas vão embora. Deixa aí, vai com Deus. Né?
Porque é melhor a gente aqui junto, aqui, mas ter o discernimento e a presença do Espírito Santo de Deus com a gente, do que a gente achar que a gente está cheio e, na verdade, nós somos vazios e cheios de pessoas enganando dentro da igreja. Né? Então, nós devemos ter bastante esses cuidados. Tá? Muito bem, vamos lá. A mentira, então, ela sempre traz uma consequência. Né? Vemos aqui, então, que a consequência, né, para eles foi a morte. Né? Muito bem, a igreja que repele a mentira. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos e em outras passagens neotestamentárias. Tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito a julgamento divino. O julgamento vem. Né? É que nós vemos que a Bíblia fala que os que usam de engano não ficarão na minha casa. Não permanecerá na congregação de Deus. Não tem como permanecer aqueles que usam de engano. Tá? Pessoas que abraçam o pastor, mas por trás mete a língua. Não tem como ficar. Né? Eles se apresentam como alguém, mas no final se revelam. Eu gosto daquela expressão que fala que Judas estava no meio dos discípulos, né? Dos 11. Mas eu ouvi um pastor ele falando assim: não se preocupe, irmãos. Judas, falando que não sabia quem era, né? Que estava ali no meio, quem poderia ser o Judas, ou se temos Judas no meio, mas ele quis dizer assim: não se preocupe, irmãos, só tem 3 dias de vida, né? Só tem 3 dias de vida. Daqui a pouquinho ele se revela e morre. Entendeu? Então não sobrevive Judas, tá? Não sobrevive. Ele rapidinho, daqui a pouquinho ele se revela e cai. E isso acontece na igreja, né? De vez em quando a gente vê uns correndo, a gente, opa, vai com Deus. Vai se matar, né? Muito bem. Mas, irmãos, nós estamos vendo que uma igreja temente a Deus, ela reverencia a Deus. Por quê? Porque ela tem o temor de Deus. O que é o temor a Deus? Temer a Deus é o princípio da sabedoria, não é? Então, se você quer ser sábio, tema a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não, é reverenciar a Deus. É você ter respeito, entender que Ele é acima de tudo e de todos e Ele é o único Deus. Né? É esse reconhecimento, essa reverência. Não precisamos ter medo de Deus. Né? O medo que
nós vemos na Bíblia que alguns tiveram referência, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Esse medo, essa coisa, estava dizendo de um temor a Deus, né? Não é, eu preciso reverenciar, eu preciso ter cuidado, porque com Deus não se brinca. É dizer isso, com Deus não se brinca, né? Muito bem, vamos lá, porque a hora já se foi também, e eu cheguei atrasado e os irmãos não são cuidados. Uma igreja forte. Pode ler, você. Pode ler. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Inoperante. Não tem operação. Não tem manifestação do Espírito de Deus. Mas uma igreja forte, o que segue uma igreja forte? E esses sinais seguirão aos que crerem, né? Aí acontece o quê? Falarão novas línguas e se beberem, né, alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Os prodígios, os sinais, eles seguem a igreja que é temente a Deus, uma igreja forte, né? Agora, uma igreja forte não é uma igreja bastarda. Uma igreja forte não é uma igreja que tem cadeiras luxuosas, ar-condicionado, né? Som da melhor qualidade. O pastor tem uma limusine, e já joguei até demais, né? O pastor tem os seus baita-carrão ali, né? Não, isso não é uma igreja forte. Hoje já surgiu até uma igreja que colocaram o nome de forte, né? Igreja forte, né? É a igreja lá que era Bola de Neve? Bola de Neve? Era, né? Isso, era Bola de Neve, lá na descidinha lá do morro lá, né? Não tem mais? Agora é a igreja forte. Do grupo Forte Atacadista? Não, parece do forte, né? Eu até brinquei também. Quando eu passei, eu vi igreja forte, né? Mas a igreja forte não é aquela que usa o nome para dizer que ela é forte. É forte no quê, Né? Não precisamos disso, né? A Bola de Neve, ela deixou de surgir por causa dos escândalos, né? Por causa dos escândalos. Aí, como eles estavam perdendo muita gente, aí veio lá o nome, Igreja Forte, né? Mas nós não precisamos. Quer falar, irmã? O pastor lá parece que está preso, né? Da Bola de Neve. Eu não sei, na verdade eu não sei como é que está a consequência dos erros deles, né? Mas eu estou dizendo aos irmãos que nós temos que ser forte, a igreja precisa ser forte por ter a presença do Senhor, por ter dons aqui espirituais aqui sendo manifestados no nosso meio. Nós somos fortes porque não nos abalamos com os problemas, com as dificuldades, continuamos, por isso que nós somos uma igreja forte. E eu prefiro ficar com a palavra do Senhor e com o louvor, né, para poder fechar. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Não é? Essa é a igreja. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.
Amém, meus irmãos. Maravilha, né? Muito boa a lição. E aqui na conclusão, entendeu? A conclusão aqui está bem claro. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender? É possível que ele acostume mesmo, né? Até mesmo justificativa plausível para comportamento notadamente pecaminoso. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. Bem claro aqui, né? Quantas igrejas tem por aí afora? Acostumou, a pessoa pode fazer isso, fazer aquilo, isso aí não tem problema, e vai levando assim, né? Muitas igrejas hoje, e doutrina, esse negócio aí, acabou para eles. Entendeu? Não vou falar nome de nenhuma porque os irmãos já sabem, né? Mas existe muitos. Isso aqui não tem problema mais não. Antigamente tinha. Os pastores eram muito enjoados e tal. Tinha problema isso, tinha problema aquilo, mas agora hoje não. Hoje está normal isso aí. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Coríntio, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo com aqueles que havia pecado, né? Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Tá? Ninguém é capaz de enganar a Deus. Então os irmãos podem ver que as igrejas que estão ficando superlotadas hoje é porque vem como está e fica como quiser. Mas o poder do Espírito Santo está se afastando a cada dia, porque Deus não se mistura com aqueles enganos, aquelas coisas erradas. Né? Eu estava conversando com uma pessoa há poucos dias, e ele estava falando: pastor Jabas, está ficando bem difícil as coisas. Igual a igreja que nós tivemos agora nesse final de semana, né? Domingo. A igreja estava bem lotada, bastante gente, já está diminuindo bem. Por quê? Porque o pastor não abre mão, ele prega, ele ensina as coisas certas. E hoje tem aquela de porta larga, que vem como está aqui, como quiser, então a minha igreja lá não tem problema, eu posso cantar assim, eu posso vestir minha calça comprida, eu posso botar meu batom, meu esmalte, de um jeito, de outro, e lá não tem problema nada disso. Quantas igrejas estão por aí fora assim, né? A pessoa ainda diz. E são igrejas evangélicas, são Assembleia de Deus. Mas um dia vai ter um acerto de conta. Aí o pastor falou assim: pastor Jabas, lá na Europa já passa de 1.200 igrejas fechadas. Tirou o galpão de colocar material de construção. Na igreja igual a nossa aqui, a igreja igual da missão, igreja grande, lotada, né? Jesus esvaziou tudo. Porque a partir da hora que o Espírito Santo abandona a igreja, acabou a igreja. E o Espírito Santo não se mistura com bagunça. Ele não se mistura com coisa errada.
Né? É isso que eu digo aos irmãos. Ah, aqui tem pouco, não tem problema não, vamos permanecer esse pouco. Nós queríamos que estivesse cheio, mas para estar cheio de qualquer jeito é melhor estar pouco, mas servindo a Deus de verdade. Não é servindo a Deus de qualquer maneira. Tá? Enquanto o pastor Jabas estiver vivo e Deus continuar me abençoando, eu permaneço com essa posição de manter as coisas certas. Não trazer a igreja de qualquer maneira e poder encher a igreja, encher aqui. Não me preocupe com isso. Quero saber que eu estou fazendo o certo para Deus. Sou um tomador de conta, um mordomo tomando conta para Deus, e que Deus não vai me cobrar amanhã de que eu estou deixando a coisa de qualquer maneira. Então, dizendo já desde hoje, tá? Desde hoje, na Santa Ceia, culto de ensino, nós vamos falar bem claro para a igreja. Está bem claro mesmo, sobre o uso e costume da Assembleia de Deus. Permanece a nossa igreja aqui com os usos e costumes de que nós aprendemos, que foi ensinado, e que os pastores que vieram do estrangeiro para o Brasil trouxeram uma doutrina pura, e o Senhor Deus abençoou a igreja por mais de 100 anos, né? Ela permaneceu na obediência. Depois de 100 anos para cá, que as coisas estão mudando muito. Mas vamos permanecer naquilo que aprendeste, como diz a palavra do Senhor. Permaneça naquilo que aprendeste. Leal, faz sua parte aí. Vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão abençoado que temos passado aqui na casa do Senhor. Nos colocamos de pé então, vamos fazer novamente a leitura do texto áureo e a verdade prática. Texto áureo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Oremos então. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos pelos momentos aqui, ó Deus, passados na tua casa, ó Deus, estudando aqui a tua palavra, o teu evangelho que o Senhor nos deixou. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui esta noite. Pai querido, Deus amado, aqui também estáis expedidos de orações. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com providência, solucionando cada problema, porque sabemos que para ti nada é impossível. Ser conosco, dá-nos uma noite abençoada e tranquila, debaixo das tuas poderosas mãos. Ser conosco, em nome de Jesus. Grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém impedirá. Vamos em paz. Muito obrigado a todos. Combinando com o pastor. Eu? Não foi? Mas foi uma. Ele está de doido agora. E o comércio.